Olá galera, bem-vindos a mais uma aula de ciências do 7º ano. Eu espero encontrá-los todos bem, com saúde e tranquilos. Não se aperreiem, que daqui a pouco voltamos a ter nossas aulas presenciais. Fiquem em casa e com calma. Mas vamos dar início à nossa aula. Aqui quem fala é o professor Johnny e essa aula é para o 7º ano. O que vimos anteriormente? Anteriormente nós vimos a unidade 4, que falou sobre a constituição da Terra, a dinâmica da Terra. Vocês lembram quando falamos de movimento, comparamos as placas tectônicas com quebra-cabeça boiando sobre uma água, onde ela está em constante movimento, uma placa encostando na outra. Daí nós surgimos com relevo, com terremotos, com vulcões entrando em erupção e a formação deles, formação de novas ilhas. Aí fomos para a unidade de 1, iniciando nosso livro, que falou sobre a saúde física e mental, ainda antes, né? Importante lembrar que isso foi ainda em sala de aula. Falamos sobre vacina, soro, vírus, bactérias e vermes. Já entrando nesse distanciamento social, falamos também sobre higiene. Dando prosseguimento, falamos sobre a unidade 2, que falou sobre os biomas do Brasil. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, Pantanal e os Pampas. Mas o que veremos a partir de agora? Bem, falaremos sobre a importância do ar. Nossa unidade 3. Mas o que é o ar? Bem, a definição de ar diz que ele é uma mistura de gases que envolve nosso planeta, formando uma camada que chamamos de atmosfera. Sem a nossa atmosfera seria impossível vivermos no nosso planeta. Seria impossível respirarmos, pois não teria nenhum ar respirável. Ok? Mas o que são gases? Bem, a definição novamente de gases é uma pequena quantidade de matéria que está dispersa, está espalhada no ar. Mas o que é matéria? Bem, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui um peso. Isso quer dizer que eu, vocês, o computador, o livro, o caderno, o lápis, o celular, a mesa, a cadeira, sofá, tudo isso é formado por matéria. A matéria é formada por pequenas estruturas que chamamos de átomos. Esses átomos são aquelas estruturas pequenininhas que falamos anteriormente, que formam a matéria. Eles formam basicamente tudo que temos, né? Tudo que temos, novamente, é matéria. Bem, a matéria ela possui basicamente 3 estados físicos. Sólido, que é quando esses átomos, essas pequenas estruturas, estão todas juntas, extremamente apertadinhas, aquele aglomerado de átomos. Ok? Líquido, quando essas estruturas, átomos, moléculas, elas estão um pouco mais afastadas, quer dizer que elas estão um pouco mais livres para se movimentar. E gasoso. Gasoso é aquela estrutura da matéria em que encontramos os átomos todos dispersos, todos um longe do outro, como deveriam ser agora, né? Um afastado do outro. Então eles não têm contato.
direto um com o outro. Dessa forma, eles não têm uma forma definida, né? Diferente do sólido, que ele ocupa um espaço mais visível, do líquido, que ele é mais maleável, o gasoso, ele é totalmente disperso, né? Imaginamos uma fumaça, como é visto na figura. Bem, vamos à composição do ar. O ar é composto por nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, neônio, hélio, gás metano, gás xenônio, criptônio e hidrogênio. Além de vários outros gases, como falamos anteriormente, ele é uma mistura de gases, né? Vários gases. Mas de onde vêm esses gases? Bem, esses gases nós encontramos em vários locais, né? Dispersos na atmosfera devido à emissão por veículos, por animais, quando respiramos, por exemplo, né? Na indústria, a indústria e os veículos são os que mais produzem gases, com exceção, às vezes, de animais, tá? Também podemos ver emissões de gases em vulcões, né, como ilustrado na figura. E desses gases podemos ter uma infinidade deles, né? Veículos, tanto terrestres quanto aéreos, produzem, né, devido à queima de combustível, gases com uma grande quantidade de variedade, né? Desde o metano a gás com enxofre, a gás com nitrogênio e outras coisas, outros poluentes, que assim chamamos. Bem, o ar nem sempre foi assim, né? Antigamente, o ar era composto basicamente por gás carbônico, nitrogênio, um pouco de água, dióxido de carbono, e ele era produzido por quem, né? Ele era produzido nos oceanos e na Terra. Com a evolução, com o tempo, isso tudo foi mudando. A nossa atmosfera atual já tem mais oxigênio, tem nitrogênio, e esses gases, né, são fornecidos agora não só pela Terra e pelos oceanos, mas também por plantas e animais. A composição do ar que respiramos, em sua maioria, é composto por nitrogênio, cerca de 78%, 21% de oxigênio e outros 1%, veja só, 1% é de outros gases. Aí entra todos aqueles gases que falamos no início: gás carbônico, argônio, xenônio, aí vapor de água, entre vários outros. Mas vamos falar um pouco sobre o nitrogênio. Ele é o gás com maior quantidade na atmosfera terrestre. Ele é incolor, não podemos ver. Ele não possui cheiro, não sentimos o cheiro, né? Eu posso dizer para vocês também que não sentimos o gosto do nitrogênio. E ele tem uma participação importante, né, na composição da vida. Ele faz parte dos animais, das plantas, né, da gente mesmo, da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas onde podemos encontrar, já que o professor falou que ele faz parte do nosso dia a dia? Bem, podemos encontrar, olha só, no DNA.
O DNA é a parte do nosso corpo que diz como nós vamos se desenvolver, né? É ele que define, lá antes da gente nascer, é ele que define o sexo, ele define inteligência, ele define doenças, defeitos. Ele tem gente que diz, né, já que eu falei sobre inteligência, tem gente que diz que ele define inclusive formas mais especiais de entender como a vida funciona. Ele também é encontrado nos gases emitidos na indústria e veículos. Não só nos gases, mas, por exemplo, encontramos eles no comércio, né, em bojo para sutiã, espuma para colchão, entre vários outros produtos que utilizamos no nosso dia a dia, né? Borracha, o gás que calibramos o pneu, né? O gás que respiramos, novamente, o que é no hospital que nós dizemos que é oxigênio, não é só oxigênio. Se a gente botar só oxigênio, a gente acabaria morrendo, né? Ele também é encontrado nos fertilizantes. Olha só, o fertilizante, o nitrogênio no fertilizante, ele é extremamente importante, pois ele alimenta a planta, que vai servir de alimento para os animais, que vai servir de alimento para outros animais, inclusive a gente, né? Servindo de alimentos, inclusive, para as bactérias, no caso da decomposição, como já vimos anteriormente, lá no 6º ano, quando falamos de cadeia alimentar, né? O final da cadeia alimentar e também início dela se dava com os decompositores, que decompõem a matéria orgânica no final e devolve nutrientes ao solo para alimentar os produtores. Aí vemos o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele vem a partir do gás nitrogênio que está no ar, que está no tecido dos vegetais, está nas moléculas do nosso corpo, né? Está nos animais. Encontramos também lá de produtos animais, no caso, na carne, nas fezes, na urina. Isso eu falo também da gente, viu, pessoal? Em fertilizantes, em agrotóxicos, né? Isso tudo a planta absorve, o solo absorve, os micro-organismos absorvem, né? Que vai para a água, que vai para o solo, que vai de volta para o ar. Isso é o que chamamos de ciclo de nitrogênio, onde uma parte é absorvida, aproveitada, depois ela é novamente emitida para o ar. Bem, temos uma pequena atividade. Vocês farão um pequeno resumo de 10 linhas, né, em seu caderno do que foi visto em nossa aula e vai responder as atividades 1 e 2, questões 1 e 2, da página 92 do seu livro de ciências. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.